A Pets já caiu 86%. Será que ela acabou de perder os seus fundamentos e não é uma empresa mais válida para a gente investir? É o que a gente vai descobrir na análise de hoje. Fala pessoal, sou Pedro Guedes, criador do canal. Antes da gente começar a análise da Pets, eu quero lembrar para vocês que em maio vai abrir as vagas para a quinta turma do meu curso Investindo do Zero ao Topo. E se você quer realizar a sua pré-inscrição para ter direito a descontos exclusivos e bônus, basta tocar no link da descrição, que é o curso de investimentos completo que vai tirar você do zero, organizar suas finanças, que vai te ensinar a investir no Brasil e no exterior, sabendo montar sua carteira por conta própria e diversificar entre classes, ativos, setores e moedas. Então, sem mais delongas, bora começar a análise da Pets. Então, a gente pode ver aqui que a Pets é uma das maiores redes de pet shops do país, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços de animais de estimação. Então, uma empresa ali que ela é voltada basicamente a servir o seu animal, o seu pet, o seu cachorro, o seu gato, o seu hamster, que seja, tá? É uma empresa ali que tem 1,8 bi de valor de mercado, quase chegando a 2 bi. Teve IPO recente, tá? E como a gente pode ver aqui, o seu auge foi no dia 27/8/2021. A empresa de lá para cá já caiu 86%, é uma queda muito grande. A gente tem que lembrar que, primeiro ponto, queda de cotação não quer dizer perda de fundamento, mas isso não quer dizer também necessariamente que a empresa não tenha perdido seus fundamentos. Isso a gente vai analisar no vídeo de hoje. O mercado bateu e bateu de forma violenta, vem batendo, na verdade, na empresa, e é o que a gente vai tentar entender o motivo disso ter acontecido. A empresa chegou já a valer seus 10 bi de valor de mercado, né? Quase 5 vezes mais. E quando a gente sobe aqui para a parte de valuation, ó, e quando a gente para ver um preço sobre EBITDA, ó, a gente vê que a empresa estava negociando 16 vezes o preço EBITDA, né? Lá naquele valor de 10 bi que ela estava valendo. Então, sim, acaba sendo um valor bem puxado para a empresa, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos números, tá? Então, lá em 2021, ó, a gente vê que a empresa estava gerando basicamente 2 bi de receita com 248 de EBITDA. Isso aí estava no valor bem esticado mesmo. Chegou a um patamar bem esticado, né? Chegando quase a 3 bi. E aí a gente vê que desde 2019 a empresa basicamente vem crescendo ali a 34% de aumento de receita por ano. Quando a gente para ver o EBITDA, ele estava crescendo 22, tá? Por ano, contra basicamente 34, né? E se a gente pega um período aqui de 2021, a empresa crescendo 23 por ano de receita, enquanto o EBITDA crescendo só 8, né? Então ficou bem aquém do crescimento da receita, tá? O EBITDA não vinha crescendo tanto junto com a receita, isso é um ponto importante. A depreciação a gente vê que está aumentando muito, ó. Por quê? Porque a empresa está em expansão, abrindo muita loja, então depreciação afeta muito o resultado da empresa e também o resultado financeiro, né? Agora está impactando bastante. A empresa basicamente não está operando com dívida positiva, né? A empresa opera com dívida muito pouca, tem uma posição de caixa muito próxima à sua dívida, mas queira ou não, esse resultado financeiro tem impacto bem significativo no lucro da empresa. Então, assim, olhar o lucro da Pets, e aqui é um ponto muito importante para você analisar Pets ou a empresa que esteja num processo similar, tá? E aqui tem um ponto muito importante para Pets. Você olhar o lucro líquido para esse tipo de empresa não é muito interessante, porque quando chega aqui no valor final do lucro líquido, a gente tem basicamente que muita parte do resultado foi consumido ou pelo resultado financeiro, que é o pagamento dos juros da dívida, ou pela depreciação. Se a gente parar para ver, quase metade do EBITDA é de depreciação. E basicamente quase o EBIT todo, que é o lucro operacional, vai em resultado financeiro, vai embora com o pagamento de juros da dívida. Então, olhar lucro líquido para Pets não é uma métrica tão interessante, tá? A empresa está com margem muito baixa, bem assim, no limite já. Como eu falei, o endividamento da empresa está ali controlado, ela não pode se endividar porque a margem está muito baixa. Está tendo ali uma geração de caixa, né? Distribuindo o mínimo de dividendo, está investindo, está sobrando caixa livre, mas aqui basicamente a empresa está sofrendo, tá? O mercado está batendo violentamente na empresa. Vamos dar uma olhada no resultado da Pets para a gente entender um pouco mais do que está acontecendo. Então aqui, ó, abrindo o release do quarto trimestre de 2023. Então bora lá. Olhando o release do quarto trimestre de 2023, resultados 7 de março. Então a gente vê que basicamente a empresa tem 246 unidades, com 10 inaugurações no trimestre, abriram 30 em 2023, então assim, um crescimento de mais de 10% no número de lojas. Quando a gente para ver na comparação ano a ano, a receita da empresa, receita bem modesta, assim, bem modesta mesmo, crescendo só 5% ao ano. Quando a gente para ver
Pets Standalone. O que é Pets Standalone? Como a gente pode parar para ver aqui em cima, ó, a Pets é composta pela loja Pets, por esse centro veterinário Seres, pela Dot Pets, Dog, Petix, Cansei de Ser Gato e Cão Cidadão. O que acontece aqui, basicamente, é que quando ele bota Pets Standalone, a gente está falando somente da loja Pets, que nem essa que está aqui em cima, tá? Então, só a loja Pets ali com crescimento de 6% ao ano, o grupo 5,2%, o digital da Pets crescendo 15%. Então, assim, esse é o número que a gente queria ver para o grupo inteiro, mas só no digital está 15%. O lucro também muito modesto para o grupo, de 4,5% ao ano. Só a Pets Standalone crescendo 3%. Então, assim, muito aquém do desejado, tá? Um EBITDA no ano negativo para o grupo. O EBITDA somente da Pets Standalone caindo muito, 18% ao ano negativo. A empresa está sofrendo e não é pouco aqui com os números, tá? Então vamos ver aqui o que a gente tem interessante. Então a gente vê, né, número bem modesto ali, ó, de 5,2 ao ano. Então assim, bem modesto. O digital da Pets realmente está crescendo 15%, já está melhor. Participação do standalone bem. Então, basicamente, o digital está crescendo muito bem, mas o físico não está tão bem, tá? Geração de caixa foi suficiente para custear os investimentos da companhia. Isso aqui é muito importante, tá? Melhoria ali do ciclo de caixa, porque se a empresa começar a trabalhar com caixa negativo, começa a ficar muito difícil para ela, porque ela não está basicamente rentabilizando, que esse é o grande problema da Pets. Ela cresce muito, mas não está rentabilizando. E isso aqui é um ponto crítico, um ponto muito chave, tá? Você tem que entender, se você investe em alguma empresa como a Pets ou similar, que em algum momento a empresa pode começar muito bem, pode começar a definhar um pouco, mas também não é porque ela começou a definhar que virou uma empresa ruim, mas também se ela virou uma empresa ruim, você tem que reconhecer e abrir mão, tá? No caso aqui da Pets, ela vem crescendo, mas não vem entregando rentabilidade. Não quer dizer que ela perdeu seus fundamentos. Os números realmente estão muito aquém ali do que o mercado esperava. O mercado esperava um grande crescimento para Pets, mas infelizmente ela não está entregando isso. Não estou dizendo aqui que ela perdeu seus fundamentos, é bem diferente. A empresa está com crescimento mais modesto, a empresa está ali num momento muito delicado e aí não tem geração nenhuma de valor para o acionista. Tá gostando da análise até aqui que eu sei, né? Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Bora continuar. Beleza, então vamos lá. O ano foi importante, de conquistas e valiosos aprendizados, um ambiente dinâmico, superando desafio. Integramos as empresas adquiridas com afinco, que reduziu complexidade e custo operacional. Isso aqui basicamente foi importante porque reduziu muito a estrutura de custo da Zidog. Avançaram na integração com a Zidog, que basicamente desmobilizaram a fábrica, reestruturação da vertical internacional com asset light, ou seja, basicamente com poucos ativos, então isso ajuda muito na estrutura de custeio da empresa, tá? Lançaram o aplicativo da Pets, fizeram um refresh da marca, um brand refresh, enfim, mudaram a cara. Lançamento de mais produtos, SG, enfim, a gente pula. Tivemos um forte foco em despesas através do controle firme. Isso aqui foi uma coisa que eles fizeram bem importante, a gente vai ver, que basicamente controlaram muito as despesas. Se não fosse isso, a empresa estava com um número muito ruim, tá? Conseguiram gerar caixa operacional para custear os investimentos. Isso aqui também é muito positivo, tá? Notamos um crescimento mais moderado no setor em comparação com anos anteriores e menor renda disponível do consumidor. Então, aqui a galera com renda mais baixa e um crescimento mais moderado do público, tá? Continuando na liderança do segmento Pets, com um pequeno aumento de participação de mercado no ano, tá? Então não é isso que a gente espera, nem o mercado esperava da empresa, tá? Estamos empenhados em alcançar um crescimento em patamares superiores conforme nosso histórico, beleza? Enfim, continuamos com nossos valores guiados, lá, lá. Então basicamente a empresa está passando por muita dificuldade, tá? Não desejaram nem boa leitura aqui. Gosto sério. Então, prioridades para 2024: crescimento de faturamento, evolução de sortimento de produtos, então colocar mais produtos, espaço correto, expansão de loja, então abrir loja com metragem menor, otimização de capacidade. Tudo isso aqui é basicamente métricas que a gente vê dentro do varejo, tá? Então, aqui a empresa está tentando tomar as medidas que ela pode dentro de um varejo para que otimize a estrutura dela, tá? Tudo isso aqui é varejo. Avance em marca própria de diferenciação, melhoria de experiência em loja física, gestão de caixa, sinergia de adquirida. Então, a maior parte disso aqui é só a estruturação de varejo para que ela consiga melhorar a sua operação, tá? Um ponto muito importante aqui da Pets, que vale destacar também, é que ela vende um tipo de produto que não tem grande diferenciação.
tá? Então, quando você vende, por exemplo, quando você vende um iPhone e você quer comparar ele com um Nokia, com um Huawei, sei lá, qualquer outro aparelho, você tem uma grande diferenciação de produto. É a câmera que é boa, o sistema operacional. Aqui na PES, o produto que ela vende não tem diferenciação, porque, bicho, ração é ração. Não tem muito o que fazer. A ração que vende aqui, vende na Amazon, que vai vender no Mercado Livre, na Magalu, no Pet Shop da esquina. Pode ter sim um produto ou outro que se diferencie, mas no geral, a empresa não tem uma diferenciação muito grande do produto. E acaba que o consumidor, ele acaba indo para onde está mais barato, a guerra de preço. E isso é uma das coisas que faz com que a empresa tenha que baixar muito o preço dos produtos, com certeza baixa a receita, aí começa a detonar a DRE. Mas basicamente, a empresa vai ter que comprimir cada vez mais as suas margens para poder conseguir vender. É uma guerra de preço. Por isso que o setor de varejo é tão complicado, tá? Você tem que entender isso para poder investir em varejo, não só aqui, como qualquer outro varejo, principalmente que não tenha diferenciação, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. Mas bora lá. Demonstração de resultado da empresa. Aumentou 12% a receita na comparação 2022 com 2023. O lucro bruto foi 9,5, tá? E receita líquida 11,9. Aí os custos de mercadoria aumentaram 14. Então, assim, já venderam menos, porque receita é o quanto você vende de volume vezes o preço. Venderam 12% a mais, só que os custos dessa mercadoria subiram 14,2%. Então, ela vendeu mais, só que os custos também foram muito maior do que as vendas. Isso aqui já não é um ponto positivo. É tanto que o lucro bruto, que é o lucro das vendas menos os custos, 9,5%. Já que você vê que já reduz. A alavancagem operacional já começa a ficar complicada. Uma coisa relevante aqui é que as despesas operacionais cresceram 11,1%. Se não fosse um controle de despesa aqui da empresa, lá embaixo o lucro estaria muito pior, provavelmente estaria no prejuízo, a empresa estaria muito pior, tá? Então, assim, esse controle de despesa da empresa foi muito importante. É tanto que o EBITDA ajustado cresceu 2,9%. E se essa despesa aqui tivesse ido para 15, 16, provavelmente a Pets ia estar no prejuízo ou, assim, muito próximo a isso. Então, EBITDA super modesto, de 2,9. Teve alguns não recorrentes aqui, mas esse EBITDA já está ajustado, então não tem muito o que fazer. O resultado financeiro da empresa deu uma piorada no ano, ó, ficou negativo, então pagando juros de dívida. Quando a gente chega no lucro, caiu 50% e no lucro líquido, pronto, 29% de queda, tá? Tá positivo o lucro, deu uma caída na comparação ano a ano, a gente pode ver, ó, foi de 109 para 77 milhões, mas é o que eu falei, se você simplesmente para ver lá em cima, se não fosse o controle de custos, aqui estaria muito pior. Uma coisa muito importante da gente ver é o quantos por cento da dívida tem de arrendamento, ou seja, o quantos por cento da dívida está sendo utilizada ali para os aluguéis que ela tem que pagar. Então, 70% da dívida da empresa, já chegou a ser 90%, 70% da dívida da empresa sobra basicamente pagamento de aluguel, tá? Mas, de qualquer forma, tem que entender que a empresa não pode se endividar mais, tá? Mais na frente vamos falar sobre endividamento, mas não dá para ela começar a se endividar, porque a empresa não está rentável, o caixa está muito igual à dívida, e se ela começar a se endividar, a coisa vai ficar muito feia para ela. Então aqui ele mostra basicamente o resultado somente da Pets, só a Pets, a loja Pets cresceu 12%, o lucro de 9%, EBITDA foi negativo, tá? Então aqui a gente já vê que a empresa sofreu. Número de lojas, a gente vê que o crescimento da empresa vem diminuindo, tá? 13%. A gente vê que no quarto tri 20 para o quarto tri 21, esse valor foi de 26%. Depois foi 30%. Agora só tá 13%. Então a empresa ela tá crescendo de forma menor, tá? São Paulo tá reduzindo sua participação, que já era esperado. A gente tem que a maior parte das lojas estão maturadas, mas ainda tem muita loja para maturar ainda, ó. Basicamente 47% das lojas ainda tem espaço para maturar. Aí a gente vê que basicamente a empresa da Pets foi 12, a empresa das aquisições 25, já deu uma melhorada, porque basicamente as aquisições da Pets estavam jogando contra ela, isso é meio curioso, ela fez aquisições, mas não estavam sendo aquisições rentáveis. Agora parece que começou a mudar isso, vamos ver. Crescimento de receita, ó, do quarto tri 22 para o quarto tri 23, só 5%, tá? Muito modesto. No ano 12, mas a gente viu que os custos foram maior do que a receita, isso não é uma coisa boa. Same-store sales, já expliquei aqui o que é. Vou deixar o vídeo da Vivar, a análise dela, que eu explico lá o que é same-store sales, mas ali um crescimento de same-store sales normalizado de 2% é muito baixo, tá? Porque o mercado esperava da Pets é muito baixo, por isso que estão batendo tanto nela. Vamos ver mais, então basicamente a maior parte das vendas vem de alimento, outra parte menor, 40% vem de não alimento. Como eu falei, acaba que alimento é um negócio sem diferenciação, então você compra um tá mais barato. Se você abre o aplicativo da Pets, mas o Magazine Luiza um tá mais barato que o outro, você vai ver um que tá mais barato.
Basicamente isso. Beleza, vamos ver aqui as aquisições. O lucro bruto da Pets, a gente vê que está quase que andando de lado. O percentual do lucro bruto em relação ao lucro bruto por receita líquida. A gente vê uma margem bruta de 46%. E aí a gente vê que a margem também está andando no mesmo lugar. E aí a gente vê que a margem bruta, que é basicamente essa linha em laranja, que é o lucro bruto dividido pela receita líquida, está andando de lado, basicamente. A empresa não está conseguindo ter ganhos em relação a isso. Agora, uma coisa muito importante é que a empresa fez um controle de custos excelente, tá? O que mais? Despesas controladas, como eu havia falado. EBITDA do grupo Pets. Já falei do EBITDA aqui, que teve um crescimento de 2,9, um crescimento bem modesto, tá? Um lucro líquido ajustado de 28 menor. Então, basicamente, o que é que detona o resultado da empresa? É depreciação, tá? Como a gente viu, e juros de dívida. Então, não tem muito o que fazer, tá? Resultado financeiro e depreciação come basicamente todo o dinheiro da empresa, tá? Beleza, vamos ver o que é que tem mais aqui. Aqui a gente tem o EBITDA das aquisições, que é basicamente o quanto está tendo a geração de caixa das empresas que ela adquiriu. Coisa curiosa é que em 2022 jogou contra, primeiro tri 23 jogou contra, segundo tri 23 jogou contra, terceiro tri começou a jogar a favor, e no quarto tri começou a jogar um pouquinho melhor, mas você vê, fez tantas aquisições para no final do ano gerar 2 milhões de EBITDA. 2 milhões é muito pouco, gente. É complicado, assim, mas é gradativo. Você vê que está melhorando. Então, assim, a tendência é que se isso aqui continuar, as aquisições comecem a entregar um resultado melhor para a empresa, tá? Margem EBITDA 8%, muito baixo, tá? E aqui a gente consegue até ver melhor o que está acontecendo com a empresa, ó. 67 milhões de EBITDA, depreciação consome 43. Aí tem resultado financeiro. O lucro líquido muito aquém, tá? Simplesmente depreciação. Depreciação e resultado financeiro estão comendo o resultado da Pets. E aí, quando a gente vê a margem líquida em laranjinha aqui, ó, 2,5%, margem muito apertada. Então, fluxo de caixa operacional ali de 219 milhões. Então, basicamente, a empresa conseguiu gerar um caixa, como a gente viu lá no começo, suficiente para pagar os seus investimentos. Ele não abre aqui o que foi de investimentos, mas não é esse valor todo de 246 que foi para investimento na operação, tá? Por isso que está menor do que o fluxo de caixa operacional. Só que, como a gente viu lá no começo, ele falou que o fluxo de caixa operacional, quanto ela gerou de caixa da operação dela, foi suficiente para cobrir os investimentos da empresa, tá? Porque o fluxo de caixa de investimento, ele não contempla só o CAPEX, tá? Contempla mais coisas, dá para ver até lá embaixo. Mas, pelo menos, conseguiu gerar caixa positiva, isso é uma coisa bem importante, tá? Endividamento, a gente consegue ver 0,1 vezes a dívida líquida EBITDA, isso aqui é muito importante para a empresa. Ela tem 449 milhões em dívida e 426 em caixa. Então, assim, endividamento está controlado, mas ela não está com rentabilidade. Então, a empresa não pode se endividar. Se ela começar a tomar dívida, se ela não controlar aquelas despesas que a gente viu que ela conseguiu controlar, a empresa vai definhar. A empresa não vai ficar uma empresa boa e vai começar a destruir valor para o acionista, tá? Então, isso aqui é muito importante. Vale ver que ela pegou o caixa, gastou, chegou aqui nesse patamar, ó, 0,1, tem que parar. Se a gente vê que esse gráfico começa a aumentar e a empresa não dá rentabilidade, esquece, tá? A empresa vai destruir muito valor para o investidor. E aqui a gente consegue ver basicamente, né, o quanto ela investiu, ó, 117 milhões em novas lojas, 85 em tecnologia digital, 42 em reforma e manutenção. Fica um investimento ali, ó, de 245 milhões. E aí tirou o efeito não caixa, 236. Então é isso, assim, para o resultado da Pet nesse trimestre, então basicamente a empresa aumentou venda, mas os custos aumentaram mais do que as receitas, então ponto negativo. O ponto positivo foi que fizeram controle de despesa, tá? Isso aqui ajudou a empresa pelo menos a manter a rentabilidade. Outro ponto que vale começar a olhar é se as empresas adquiridas, elas vão começar a dar um resultado melhor, que a gente viu ali que era 2 milhões no ano, a empresa gera quase 300 milhões de EBITDA para somente 2 milhões disso ser das aquisições. Parece até graça, né? Mas assim, tem que ver se vai começar a gerar mais resultado. A gente também tem que ver se a empresa não vai se endividar, essa dívida tem que se manter controlada, por mais que 70% dela seja de arrendamento, e ver o que ela vai fazer, tá? Quando a empresa, ela basicamente começa a se definhar, você tem que abrir mão, aqui não é o caso, a empresa tá no limbo ali, tá no meio do caminho, não tá perdida, e é isso, tá? Foi um ano fraco para Pets, um ano que ela prometeu ali muito crescimento, mas
não conseguiu rentabilizar em cima disso, esse foi o grande problema dela. E tem que ver se ela vai conseguir começar a rentabilizar, não vai se endividar e se vai conseguir fazer alguma diferenciação em cima dos concorrentes. Esse é o problema do varejo. Se caso ela não consiga fazer isso, se caso não consiga rentabilizar, se caso se endivide mais, ali a empresa começa a queimar a geração de valor para o acionista, começa a ser uma empresa que destrói o valor do sócio, então aqui já não dá para investir, tá? Mas pode ser que ela comece a virar isso, pode ser esse ano ainda, pode ser no próximo, não sei. Vamos acompanhar os próximos resultados. Se fosse para dar uma nota, seria entre 2 e 3. É complicado, eu daria 2,5, não tenho um 3, tá? 2,5, 3. É uma empresa que dá para se investir controlando o percentual de exposição, mas tem que tomar cuidado e acompanhar muito de perto o resultado das empresas para o próximo trimestre. Então, esse é o resultado da Petz. Lembrando para vocês, caso você queira aprender a montar sua carteira, saber fazer uma análise como essa, os pontos importantes a se analisar em cada empresa, toca no meu link da descrição. É o link da lista de espera para o meu curso, o IZT. Vou abrir as vagas da turma 5 agora em maio, que você vai conseguir desconto para entrar na turma e bônus exclusivos se você entrar na lista de espera, tá? Toca no link que está aqui embaixo, bota seu nome lá que você será avisado mais próximo. Agora eu quero saber, você investiria na Petz? Você já investe? Qual é a sua opinião? Bota aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante para eu continuar trazendo conteúdo para vocês como esse. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo.